O Supremo deve concluir nesta tarde julgamento sobre atribuições do relator em homologações e a possibilidade do colegiado rever os termos do acordo de colaboração premiada. E você vai ver também. STF protocola na Câmara denúncia da Procuradoria-Geral da República contra presidente Michel Temer, que deve ser notificado nesta tarde. Polícia no Rio de Janeiro faz mega operação contra policiais militares acusados de receber propina do tráfico de drogas. Indicação da subprocuradora Raquel Dodge para a vaga de Rodrigo Janot é publicada no Diário Oficial da União e sabatina deve ocorrer antes do recesso parlamentar. Tribunal de Justiça de São Paulo nega recurso da defesa e aumenta a pena de Misael Bispo pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima. E STJ mantém indenização à torcedora por ofensa racista em estádio de futebol. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A polícia cumpre 96 mandados de prisão contra policiais militares acusados de receber propina do tráfico de drogas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O repórter Gabriel Seafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Os 184 mandados judiciais de prisão foram cumpridos em São Gonçalo, como você disse, Niterói e também na capital do estado. Essa é a maior operação de combate à corrupção policial já realizada no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, alguns policiais de batalhões recebiam propina para diminuir o combate ao tráfico de drogas. Em um negócio que girava em torno de R$1 milhão por mês, R$250 mil por semana, segundo a Polícia Civil. Após o pagamento, os policiais evitavam o combate e também não faziam operações em áreas controladas por esses traficantes que pagavam a propina. A polícia chegou até essas pessoas presas hoje durante a operação, após a delação de um suposto gerente de toda essa propina. Érica. Obrigada, Gabriel. A sabatina no Senado da subprocuradora Raquel Dodge, indicada para substituir Rodrigo Janot no comando da Procuradoria-Geral da República, deve ocorrer antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. A data ainda não foi definida. A indicação de Raquel Dodge para apreciação do Senado foi publicada hoje no Diário Oficial. Antes de ser nomeada ao cargo de Procuradora-Geral da República, ela tem de ser sabatinada pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. A escolha da subprocuradora Raquel Dodge para a sucessão do procurador-geral Rodrigo Janot foi anunciada nesta quarta-feira pelo porta-voz da Presidência da República. O presidente da República escolheu, na noite de hoje, a subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Dodge, para o cargo de Procuradora-Geral da República. A doutora Raquel Dodge é a primeira mulher a ser nomeada para a Procuradoria-Geral da República. A decisão foi tomada depois que Michel Temer recebeu a lista tríplice da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Raquel Dodge ficou em segundo lugar na votação. Com isso, Temer quebrou a tradição de indicar o nome mais votado pela NPR desde que a lista tríplice foi implementada em 2001. Ontem à noite, a procuradora visitou o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Eles conversaram por cerca de 30 minutos sobre o regimento interno do Senado e a tramitação para a sabatina dela, que ainda não tem data para acontecer. Caso seja aprovada, Raquel Dodge tomará posse em setembro, quando se encerra o mandato do atual procurador da República, Rodrigo Janot. Raquel Dodge é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e mestre pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Raquel Dodge integra o Ministério Público desde 1987. Hoje, atua junto ao Superior Tribunal de Justiça em processos criminais, mas também tem experiência em assuntos ligados à defesa do consumidor. É conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público e trabalhou em operações importantes da Polícia Federal, como a Caixa de Pandora, que investigou um esquema de corrupção no governo do Distrito Federal, e na equipe que processou criminalmente o ex-deputado Hildebrando Pascoal, acusado de comandar um grupo de extermínio no Acre na década de 90.
O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Silva Toledo, entregou nessa manhã a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados. O documento foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa da Casa. A denúncia deve ser lida nesta tarde, em plenário, pela deputada Mariana Carvalho, segunda secretária da mesa diretora da Câmara, se houver quórum regimental de 51 deputados no plenário. Depois da leitura em plenário, o presidente Temer deve ser notificado para apresentar a defesa. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro fez uma nova denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral. É a 11ª apresentada pela Lava Jato no Estado. Agora por corrupção passiva na área da alimentação para presídios e escolas. Mais uma denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral. Desta vez, a acusação é de que o empresário Marco De Luca, preso no começo do mês, pagou pelo menos 16 milhões e 700 mil reais de propina em espécie para a organização criminosa chefiada por Cabral. O dinheiro seria repassado pelo empresário, que teria fechado contratos possivelmente facilitados ou fraudados com o Estado do Rio de Janeiro. A denúncia do Ministério Público Federal do Estado ressaltou ainda que o pagamento de propina continuou, mesmo depois da renúncia de Cabral, por meio de pagamento mensal de aproximadamente 200 mil reais. Com mais esta denúncia, Sérgio Cabral soma 11 acusações apresentadas apenas pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Além da condenação, o Ministério Público Federal pede que ele devolva quase 17 milhões de reais por danos materiais e o dobro por danos morais. O ex-governador está preso desde novembro do ano passado. Sérgio Cabral, o empresário Marco De Luca, Carlos Miranda e Carlos Bezerra, apontados como operadores financeiros do ex-governador, foram denunciados por corrupção passiva. De Luca foi denunciado também por corrupção ativa e organização criminosa. A denúncia coletou várias anotações, em praticamente todas, valores e, ao lado, apelidos. De Louco, Crazy. Durante a investigação, foi identificado que todos esses codinomes se referiam ao empresário Marco De Luca. Ele atuava no ramo de alimentação em escolas públicas do Rio de Janeiro e em presídios, além de serviços especializados. As defesas do ex-governador Sérgio Cabral e dos empresários Marco De Luca, Carlos Miranda e Carlos Bezerra não foram localizadas. O Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou a pena de Misael Bispo pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima. O corpo dela foi encontrado dentro do carro no fundo de uma represa na região metropolitana de São Paulo. O crime foi em 2010. Segundo a perícia, Mércia foi baleada e morreu afogada. Em março de 2013, o tribunal do júri condenou Misael Bispo a 20 anos de prisão pelos crimes de homicídio doloso qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa de Mércia. O Tribunal de Justiça aceitou o recurso do Ministério Público e aumentou a pena para 22 anos e 8 meses de prisão. Os magistrados do Tribunal de Justiça também negaram o recurso da defesa de Misael, que pedia a anulação do júri que o condenou. Misael sempre negou o crime. Ele já cumpre a pena em regime fechado na penitenciária de Tremembé, no interior do estado. Ainda cabe recurso da decisão. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao pedido de habeas corpus da defesa do ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures contra a decisão do ministro Edson Fachin, que decretou a quebra de sigilo telefônico do ex-parlamentar. O ministro Lewandowski explicou que a jurisprudência do STF não aceita pedido de habeas corpus contra a decisão do ministro relator do caso. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo manteve a prisão preventiva do procurador da República Ângelo Goulart Vilela e do advogado Willer Tomás. A prisão dos investigados foi determinada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal após delação do empresário Joesley Batista. Depois disso, o processo foi remetido ao TRF3, onde o relator, desembargador federal Toru Yamamoto, manteve a prisão determinada no STF. Os desembargadores entenderam que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Supremo deve concluir hoje julgamento sobre validade das delações e papel do relator em homologações. Voltamos em instantes.
O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre os limites do relator na homologação das colaborações premiadas. O julgamento foi suspenso nesta quarta-feira após uma divergência quanto à possibilidade da revisão dos benefícios concedidos. O julgamento, que havia começado na semana passada, foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele votou para manter o ministro Edson Fachin na relatoria dos processos, mas defendeu que os acordos de colaboração premiada devem ser homologados pelo plenário, que poderia alterar os benefícios concedidos aos delatores. Reafirmando a importância que a colaboração premiada tem para a apuração de crimes. Ainda assim, sem controle, o Instituto pode descambar em direções perigosíssimas, presidente. O regimento interno do Supremo dá ao relator atribuições de ordenar e dirigir o processo, determinando medidas instrutórias. Isso não impediria, entretanto, que a homologação fosse feita ad referendum do colegiado, especialmente em casos que envolvam a dispensa da denúncia. Compreende o poder-dever do juiz de aprofundar a avaliação da legalidade do acordo, inclusive quanto à extensão dos benefícios prometidos. Até agora, 9 ministros votaram pela validade das delações homologadas monocraticamente pelo ministro Edson Fachin. O estágio, portanto, para mim, é um estágio simplificado pelo contexto normativo. E ninguém se atreve a dizer, pelo menos não ouvi isso no plenário até aqui, que esse contexto normativo, inclusive aquele que revela que o Ministério Público pode deixar de ajuizar a ação penal, seja inconstitucional. Os ministros abriram a possibilidade de revisão dos benefícios do acordo ao final do processo, quando a justiça condenar ou absolver. A dúvida é se a revisão pode ocorrer somente se os delatores não cumprirem com o combinado ou também na hipótese de que as informações fornecidas não tenham sido eficazes para a investigação. A referência que venho de fazer ao importantíssimo papel assumido pelo Ministério Público não significa, contudo, que o Poder Judiciário desconheça os direitos e garantias fundamentais de que são titulares todos aqueles que sofrem persecução penal por parte do Estado, qualquer que seja o delito que lhes seja imputado. Cumpre enfatizar, bem por isso, que o Supremo Tribunal Federal garantirá, como sempre tem garantido, e de modo pleno, às partes envolvidas nos litígios penais, na linha de sua longa tradição republicana, garantirá um direito sempre a um julgamento justo, a um julgamento imparcial e a um julgamento independente. A homologação promove uma espécie de vinculação. Eu fiz a intervenção na sessão passada, à luz do que o ministro Fux suscitou, e fui, sim, dei esse passo adiante na direção do que o ministro Celso agora propôs, embora a minha proposta original se cingia a dizer que o momento da ferição da eficácia é o julgamento colegiado, eu reproduzi o artigo 7º. Agora, se quisermos avançar e explicitar que nesta eficácia há uma limitação em face de uma vinculação condicionada que se dá pelo ato de homologação que já apreciou legalidade, voluntariedade e também a regularidade, espontaneidade e legalidade, tal como agora acaba de expor o ministro Celso, e foram nessa direção, pelo menos do que eu depreendi boa parte dos votos anteriores, o sentido que dou a eficácia é coerente com essa vinculação. Diante da discussão, a presidente suspendeu o julgamento, que será retomado hoje. Bom, e a gente vai conversar sobre esse assunto com a consultora jurídica Gisele Reis, que está aqui conosco. Gisele, é possível afirmar que pelo menos um dos questionamentos aí nesse julgamento já foi definido pelos ministros? Acredito que sim, Érica, até porque já houve uma maioria formada em relação à relatoria do ministro Edson Fachin no que diz respeito ao acordo de colaboração premiada. Em discussão, o Supremo está analisando um recurso que foi apresentado pelo governador do estado do Mato Grosso do Sul, que acabou sendo citado no acordo de colaboração premiada,
premiada e também uma questão de ordem levantada pelo próprio ministro Edson Fachin. O que se questiona, dentre essa questão relacionada à relatoria, é também os limites de atuação do relator na análise das homologações, na análise dos acordos de colaboração premiada. Então, até agora, falta votar a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do STF, e todos os demais ministros, em relação ao tema relatoria, né, entenderam que essa relatoria deve permanecer com o ministro Edson Fachin. Então, nesse ponto, eu acredito que a maioria já está formada, a possibilidade, a probabilidade de uma mudança em relação a esse aspecto é mínima. E, Gisele, o que se discute em relação à homologação do acordo de colaboração? A grande discussão aqui é saber se essa homologação ela pode ser feita pelo relator, de maneira individual, através de uma decisão monocrática, ou é preciso que o plenário se manifeste. O ministro Edson Fachin entende que nesse primeiro juízo, onde é feita a homologação, a análise do magistrado é mais relacionada a aspectos ligados à legalidade do que juízo de valor. Não se faz um juízo de valor. Então, o magistrado ele vai analisar questões relacionadas à regularidade, à legalidade e à voluntariedade. Então, para o ministro Edson Fachin, ele foi acompanhado pela maioria dos ministros até agora, ele entende que a homologação é um ato que deve ser feito pelo relator em uma decisão monocrática. Não haveria necessidade de um juízo de valor em relação aos termos, às cláusulas do acordo. Houve uma divergência nesse ponto que foi levantada pelo ministro Gilmar Mendes. Ele entende completamente diferente. Para ele, é preciso que o colegiado faça a homologação, avalie sobre a homologação. O relator ele pode avaliar, mas o ato de homologar teria que ser feito pelo colegiado, no caso aqui no Supremo Tribunal Federal, pelo plenário do STF, até porque ele entende que, por ser o plenário quem tem competência para poder processar e julgar nesses casos, daí haveria então a necessidade dessa análise ser feita no que diz respeito à homologação, não pelo relator de forma individual, mas uma decisão colegiada. Em relação às cláusulas, de acordo com o relator, é possível revisá-las de certa forma? Esse é um outro ponto que também está sendo debatido pelos ministros, exatamente sobre a questão da imutabilidade daquilo que foi acordado. A colaboração premiada é um acordo entre o Ministério Público e o investigado, o acusado, e há concessões de ambas as partes para que se chegue a um denominador comum, vamos por assim dizer. Então, existe essa discussão exatamente no seguinte sentido: a partir do momento em que houve a celebração do acordo pelo Ministério Público com o acusado, esse acordo ele pode ou não ser modificado pelo magistrado. O ministro Edson Fachin, que é o relator, já votou nesse sentido, ele entende que o acordo só poderia ser revisto se houvesse um desrespeito àquelas cláusulas. Então, ele entende que a análise sobre a eficácia do acordo, onde você vai ver se aquelas cláusulas foram cumpridas, isso poderia ser feito, num segundo momento, pelo colegiado, e a mudança disso só aconteceria se houvesse prova de que houve descumprimento. O ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes entendem que não há vinculação entre aquilo que foi definido e homologado no acordo em relação a uma decisão posterior do colegiado e que haveria necessidade do colegiado verificar essas questões relacionadas à legalidade no momento posterior para ver se houve realmente, se foi implementada todas aquelas condições que foram estabelecidas no acordo. Então, na sessão de hoje, nós vamos já para a quarta sessão que trata exatamente desse tema. Os ministros estão definindo exatamente aspectos relacionados ao limite de atuação do relator e também sobre a possibilidade de revisão das cláusulas que foram estabelecidas entre Ministério Público e denunciado. Deve retomar com a manifestação da ministra Carmen Lúcia, ela deve votar a respeito e há uma expectativa de que essa discussão se resolva ainda na sessão de hoje à tarde. A gente pode acreditar que a sessão já deve ser aberta com esse tema? Acredito que sim, porque ela foi suspensa ontem exatamente por esse motivo e é o primeiro item da pauta. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação e a gente se vê de novo semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Vai lá. Uma torcedora vítima de racismo em estádio de futebol vai ser indenizada. Ela foi chamada de macaca por um outro torcedor. A decisão é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a torcedora que teria reclamado dos jogadores e comissão técnica após seu time ter perdido a partida foi empurrada e ofendida por outro torcedor do mesmo time.
O fato aconteceu no Rio Grande do Sul. Durante a confusão, a torcedora foi chamada de macaca. O juiz de primeira instância não reconheceu a ofensa racial, mas a mulher recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado reformou a decisão e determinou o pagamento de indenização de R$5 mil por danos morais. Na tentativa de reduzir o valor da condenação, o réu recorreu ao STJ, onde alegou que a discussão foi bilateral e que estádio de futebol é um local onde as desavenças costumam gerar mero aborrecimento. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, disse que, embora a prática do crime de injúria racial gere por si só dano moral à pessoa ofendida, a compensação é uma tarefa difícil ao julgador, pela falta de parâmetros objetivos de definição. A ministra destacou, porém, que o Tribunal Gaúcho avaliou a ofensa como grave e de viés racista. Por isso, considerou o valor da indenização adequado. Os demais ministros da turma seguiram o voto da relatora e a indenização foi mantida. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Plenário do TST aprova alterações e cancelamentos de súmulas e orientações jurisprudenciais. A gente volta já já. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio assinaram um acordo coletivo de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho, que assegura um reajuste salarial de quase 8% aos empregados da companhia. A audiência convocada para a homologação do acordo só foi possível após representantes da empresa e dos empregados chegarem a um consenso em torno do dissídio coletivo ajuizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio no fim de 2016. Toda a negociação foi intermediada pela equipe do vice-presidente do TST. Considerando a autonomia da vontade das partes manifestada e o princípio da decisão informada, eu declaro homologado o presente acordo coletivo de trabalho, que deverá ser assinado pelas partes e juntado aos autos. O acordo assinado no TST assegura a categoria reajuste salarial de 7,97%, com percentual retroativo a 1º de setembro de 2016. De acordo com o cronograma de pagamentos fixado pela CONAB, os valores serão quitados em 3 parcelas. Os salários reajustados em agosto serão depositados em setembro e o retroativo repassado em outubro e novembro. O retroativo correspondente à data base dos empregados também incidirá sobre os benefícios sociais de natureza econômica, que serão reajustados em 8,97%, de acordo com o IPCA do período. Ficou acertado ainda o pagamento de auxílio escola, além da concessão de plano de saúde, auxílio funeral, assistência à educação infantil e auxílio aos portadores de doenças e pessoas com deficiência. Programas de preparação para aposentadoria e de combate a assédio moral também serão implementados. Já em relação ao auxílio alimentação, nada ficou definido. A categoria reivindicava o aumento no número de tickets fornecidos por mês, mas não houve acordo. Segundo a empresa, o aumento do número de tickets representaria um impacto de R$120 mil na folha de pagamento. A CONAB, no entanto, acatou a sugestão do ministro para manter o pagamento dos 23 tickets mensais até a conclusão do julgamento sobre esse item. O caso seguirá para ser decidido na sessão de dissídios coletivos. A Secretaria de Controle das Estatais entende que não é o momento para essa concessão. Há um entendimento do lado da SEST de que esse número já é o suficiente, já atende às condições da companhia, principalmente verificando a situação da 812, daqueles empregados que estão vinculados a 812. Os empregados gostariam que tudo já tivesse sido finalizado hoje, mas nós vamos aguardar a decisão da SDC. O Centro Cultural do Tribunal Regional Eleitoral do Pará tem atraído moradores e visitantes com exposições de artistas locais. O local tem inovado também no uso da tecnologia e no resgate da história eleitoral do país. Quase 1.000 metros quadrados destinados à preservação do patrimônio histórico e às artes visuais. Este é o Centro Cultural do TRE do Pará,
uma extensão da Escola Judiciária Eleitoral e mais uma iniciativa para aproximar a justiça eleitoral do cidadão. A ideia é realmente trazer, né, à sociedade o conhecimento, né, mostrar, apresentar a justiça eleitoral desde a antiguidade até hoje e trazer as pessoas aqui para dentro, né, para conhecer nossa casa, nosso espaço, que é a casa de todo mundo, que é a casa do cidadão, casa do povo. O centro fica num prédio histórico de Belém, a capital do Pará, e foi reformado para abrigar o acervo permanente e as diversas exposições de artistas que são selecionados por meio de editais. O cenário local ele precisa dessa oxigenação desses novos talentos. Uma das pautas da exposição ela é direcionada exclusivamente para esses artistas em começo de carreira. Quando a gente pensa num centro de preservação do patrimônio da história, vem à cabeça muita coisa do passado, mas tecnologia e interatividade também estão aqui. Um exemplo são esses painéis onde o visitante vem, clica e encontra reportagem com diversos assuntos, por exemplo, a história do voto dos negros no Brasil. O que a gente tem ali então, Adam? Nesse painel a gente acompanha um pouquinho de todos os municípios do estado, né, onde o visitante ele pode clicar e de repente conhecer curiosidades do município. E se o visitante já tem muita interatividade com esses dois painéis, tem um outro ali que chama muita atenção. Vem comigo, Rafael, vamos mostrar o que tem aqui. Vem também, Adam. Nesse exemplo a gente está vendo uma videoarte que foi da exposição Ribeirinhos 360 Graus, que é uma videoarte de um artista que é inclusive servidor do TRE. Então esse espaço ele serve também, ele é preparado para, além da questão da formação, com vídeos institucionais e mostras, ele também serve para a galeria enquanto espaço de mostra de videoartes e mesmo a gente já teve experiências aqui, por exemplo, de rodas de conversa. Nós estamos dando, assim, todo um tratamento diferenciado a ele, buscando realmente resgatar toda essa memória da justiça eleitoral e também aproximar a população dessa memória, dessa história que é a justiça eleitoral. A regularização fundiária é o tema do Repórter Justiça desta semana. As famílias que vivem em áreas irregulares em todo o país, na cidade e no campo, vão ter a chance de conseguir a documentação do imóvel. A medida provisória 759 de 2016 estabelece a regularização fundiária. Você vai saber mais no Repórter Justiça desta sexta-feira, que começa às 7h30 da manhã. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã.